A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Hoje vamos falar um pouquinho da Associação Amai-vos, né? Temos pontuado sobre você procurar a Associação Amai-vos se você precisar. E vamos falar também sobre o ministério do pastor Paulo Júnior. Muito comentado nessa semana, nesses últimos dias, deixar o governo da sua igreja. E está sendo muito falado, muito conhecido. Eu particularmente não conhecia, não conheço os pastores famosos, mas fiquei em meu coração assim contagiado com o que está acontecendo. Então vamos falar sobre esses dois assuntos. Primeiro, a Associação Amai-vos, que ficamos muito felizes em saber que é uma associação que foi inicialmente constituída para ajudar os irmãos. O que aconteceu? Conforme os irmãos saíam da Maranata, na verdade não havia um desejo de sair. Os irmãos não queriam sair da Maranata. Os irmãos não concordavam com muitas coisas que aconteciam, como foi o meu caso. Há muitos anos víamos se pregar uma coisa, se pregar um assunto e se praticar outro. Isso da parte inicialmente dos ministérios, você vê uma contaminação. Inicialmente você não percebe isso, mas depois você vê que é uma contaminação de cima para baixo. Então, uma posição do presbitério que vem para a coordenação, que os ministérios se achavam donos das almas das ovelhas. E ele desejando impor a sua vontade própria para as ovelhas, ou seja, um gosta de bermuda, aprova a bermuda, o outro entra, não gosta, diz que o irmão não pode usar bermuda, e outro diz que você não pode ir ao cinema, não pode ir à praia, aqueles que seus filhos vão à praia já não se importam com isso. Então é uma imposição, não por santificação, mas por hábito, por costume próprio. Isso vinha acontecendo. Então, alguns irmãos, percebendo isso, que a Maranata era a obra perfeita, onde o governo era perfeito, era tudo perfeito, claro que havia um falar do Espírito Santo doce e o dedicar das ovelhas, dos irmãos, da igreja em si. Isso trazia um benefício, porque quando o Espírito ele vê isso acontecendo, ele quer se manifestar mais. Não porque a presidência ou os pastores queriam fazer, mas porque a ovelha, a igreja, o povo de Deus, não falando um povo como a Maranata fosse o povo de Deus, mas falando como um povo que queria buscar ao Senhor, o Senhor se revela mais. Então, isso vinha acontecendo e as pessoas ficavam maravilhadas com essas situações. Mas o povo, percebendo o que acontecia também de errado, a postura do governo, elas começaram a se posicionar. Porque começaram a ver pessoas perseguidas, pessoas caluniadas, ministérios achando donos. Então, essas pessoas se posicionando porque nós somos livres, o Senhor nos libertou. Não somos pessoas que ouvimos e fazemos tudo da forma que ouvimos. Nós somos seres pensantes. Então, como somos seres pensantes e percebíamos que muitos irmãos começaram a perceber que estavam em desacordo o que se pregava, como se praticava, principalmente da família dos ministérios e do ministério em si, os irmãos começaram a se posicionar com educação, tentando, mas isso não foi aceito. Então, esses irmãos começaram a ser perseguidos. E claro, por que eu vou ficar na Maranata se eu sou maltratado ali? É passado uma coisa como se eu fosse um pecador. A igreja começa a olhar de uma forma estranha para mim, porque se coloca que eu sou um pecador, não se fala nada, só se me coloca de canto. Então, os irmãos começaram inicialmente a sair das igrejas, buscar locais onde que eram melhores recebidos. E o presbitério, vendo isso acontecer, não satisfeito com isso, porque a Maranata era intocável, começou a perseguir esses irmãos. Então, essa perseguição
em resumo, começou a trazer uma aflição para as pessoas que saíam. Os irmãos que eram da Maranata não falavam mais com os irmãos que saíram. Os irmãos eram caídos, eram pessoas que iam para o inferno. E o presbitério em si começou a persegui-los. Então, isso vem acontecendo de tal forma, anos, que um irmão, junto com outros irmãos, percebendo que algumas pessoas estavam sendo acuadas, formou-se a Associação Amaiva para ajudar essas pessoas. Pessoas foram processadas, via-se o Judeuti falando de público, vamos processar, muitos anos atrás, nós achávamos isso estranho. Muitos achavam isso estranho, mas era o que ele dizia. Então dizia as pessoas quietas, mas ele dizia que ele ia processar. Por quê? Com o vínculo da internet que veio ampliando, as pessoas começaram a se comunicar pela internet. E o presbitério queria acuar as pessoas que elas não falassem nada. O Corte, na época, há uns 20 anos atrás, as pessoas saíram, Cavaleiro Veloz, que colocou ali seu blog, falando algumas coisas, porque para mostrar que não havia uma perfeição como se acreditava. Pessoas que conheciam o meio ali religioso mais próximo do presbitério, sabiam que não era uma santificação, a santidade que se pregava. Então começaram a postar isso, a colocar em público isso. E o presbitério, muito chateado, começou a perseguir essas pessoas. Então, com essa perseguição, houve-se, então, uma vontade do irmão ajudar aqueles que estavam sendo perseguidos. Pessoas que não tinham o que comer. A Maranata não ajudava, dentro da igreja e quando saíam também. Não eram ajudadas. Pessoas passam por dificuldade, ficam desempregadas, não têm o que comer. Pessoas precisavam de conversar com alguém, não podiam conversar com os seus pastores, que até hoje, se você conversar alguma coisa com pastores, eu sei disso, que participei muito disso, vi muito isso acontecendo, o assunto é trazido ali no meio de uma reunião, não em particular, mas expondo como se a pessoa que está sendo, que é uma necessitada de uma ajuda psicológica, de uma ajuda de conversar, de ser ouvida, expõe a vida dessas pessoas. Então, se viu que pessoas assim estavam sendo colocadas, acuadas, colocadas de lado, e se uniu, então, para se ajudar essas pessoas. A Associação Amaiva foi constituída, conheci depois. E com muito esforço de alguns irmãos, tirando um pouquinho do que tinham, tirando um pouco do pouco que tinham para ajudar. Pessoas que só fizeram uma postagem, não que postaram, mas só que comentaram alguma coisa, foram processadas, pessoas que não tinham dinheiro para se defender de processos civilmente e algumas vezes criminalmente, porque um presidente doente, que ninguém percebe isso, se acha dono e ele tem que ser do jeito dele, então ele pega o dinheiro da instituição e usa gastando para processar pessoas. Então a Associação Amaivos veio para ajudar essas pessoas. Mas o que me deixou muito feliz esses dias, que a Associação Amaivos agora será formalizada. Ou seja, ela realmente vai ter um corpo físico, não só espiritual, como havia de ajuda ali, mas agora vai ser uma instituição mesmo formalizada, com seu presidente, vice-presidente, secretários, ou seja, ela se fortaleceu de tal forma, quanto mais oprimida,
mais forte se tornou. Então isso nos trouxe muita felicidade. Está na descrição desse vídeo o contato, para você entender um pouco mais da associação. Você não sabe o esforço que muitos irmãos fazem para estarem ali. Pessoas que dedicam o seu tempo, psicólogos, terapeutas, advogados, as pessoas que têm sido processadas pela instituição Maranata, elas têm recebido apoio integral da associação para que possa ser defendida, não mutilada. É o que o presbitério tenta fazer, mutilar. Mas a pessoa tem sido aceita no meio de homens e mulheres que estão ali para ajudar, porque sofreram tanto, sentiram esse sofrimento. E agora a Associação Amai-vos, ela está para ajudar as pessoas, mas de uma forma agora formalizada. Não só uma instituição que foi aberta por alguém, pega ali, não. Agora há um corpo físico, de uma forma onde que ela agora com mais autoridade junto ao governo, junto à justiça, junto ao nosso país, com todas as regras que se determina, ela agora ela está mais forte. O nosso Deus, Ele proveu isso. Foram anos difíceis para aqueles que participaram e viram tudo o que acontecia. E agora a associação, ela já está sendo constituída, e os irmãos se dedicando sem receber nada para poder que isso aconteça, para ajudar você que precisa. Então, busque apoio. Se desejar ajudar de qualquer forma, mínima que seja, está ali também. Muito sério, né? Muito aberto para todo aquele que quiser saber tudo o que acontece. Não é fechado como acontece no presbitério. Em 2 bilhões, nós temos 2 bilhões, mas o povo não sabe para onde vai, porque se precisar de uma cirurgia, a pessoa não pode. Se precisar de um remédio que seja um pouco mais caro, a pessoa não pode ser ajudada. Os 2 bilhões é para comprar sepulcros para o presbitério, para se comprar prédios inteiros para o presbitério, para se gastar em favor de abrir escola para a família do dono da Maranata. Temos falado no vídeo que se tornou dono. Então não é dessa forma. A Associação Amai-vos é muito aberta para aqueles que desejarem conhecer tudo o que acontece, vírgula a vírgula, está aberta para você. E aquele que precisar de uma ajuda, você pode procurar ou dizer para essa pessoa que ela receberá uma ajuda, não uma ajuda, ela receberá a ajuda que tanto necessita. Amém, meus irmãos? Há uma alegria muito grande da nossa parte por isso que tem acontecido. Agora vamos para um texto. Vamos tentar ser breve e vamos falar sobre um assunto que muito tem sido falado essa semana do pastor Paulo Júnior. O texto que nós vamos ler está em 1 Timóteo 4, texto clássico de ministérios, que fala isso. Não despreze o que há em ti, a qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para o teu aproveitamento, seja manifesto a todos. Tem
cuidado de ti mesmo e da obra, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Isso é difícil para lermos aqui, o óculos também não ajuda mais, mas os irmãos compreendem isso. Isso está em Timóteo 4, o versículo 14 em diante. É clássico sobre o ministério. Ouvimos essa semana que aquele que não sabe, que eu não sabia, não conhecia, mas o pastor Paulo Júnior, um homem íntegro, dentro do pouco que busquei, não só no ministério, na vida, mas no cuidado das coisas de Deus. Ele veio a público essa semana, postou um vídeo onde falou das suas fraquezas, ou seja, era muito rude, dizendo ele assim, muito pesado em palavras com a igreja, apesar de buscava ele a santificação, não só dele, mas do povo, mas percebeu ele por uma imposição, buscava isso sendo impositivo, não só com a igreja, mas com sua família, e ele foi recriminado por isso, pelo corpo ali administrativo da sua igreja, e ele não concordava com o que falavam, ele entendia que precisava ser daquela forma, por muitas vezes, tentando ser dissuadido de tudo que ele fazia. Ele foi chamado, aquele corpo administrativo, ele explicou novamente, esse pastor compreendeu a sua posição, e a igreja disse que ele não mais poderia ser pastor. Ele compreendeu isso e disse que vai passar algum tempo sendo discipulado em outra igreja, e também ele vai deixar o ministério e buscar conhecimento, porque ele não tem, pelo que me parece, formação no ministério. E ele vai buscar conhecimento. Então as pessoas que o conhecem falam muito bem da sua posição, e agora ele vai largar o ministério, as redes sociais, muito buscado ali nas redes sociais. Ele vai largar tudo isso por um período para se encontrar. E há muito que se falam ali, porque gostam dele, mas dizendo que o pastor ele caiu, mais um caiu do ministério, mais um que pecou, porque ele fala que eu colocava muito o pecado das pessoas, ele nem seu vídeo fala isso, e agora eu venho falar do meu próprio pecado. Eu era impulsivo, eu era assim, dessa maneira, e eu tentei dissuadir, tentei ser contra tudo aquilo que me falava, mas agora eu compreendi e aceito o que estão falando. Eu vou sair da minha igreja porque não querem que eu seja pastor ali, e eu agora vou largar no ministério. São as colocações dele e falam isso. Irmãos, a minha colocação é bem firme em relação a isso. Primeiro, a posição dele em relação à igreja em si e aqueles que lhe ajudavam na administração da igreja. Ele entendeu que a administração falava para ele como presidente ali, podia se impor, como acontece no meio da Maranata, né? O presidente, ele é dono, se falar de qualquer coisa ele persegue, processa, manda a igreja deixar de lado. Encontrei com o irmão essa semana e disse assim, semana não, uns dias atrás, uns 15 dias aproximadamente, 20 dias, e encontrei na minha rua, e conhecido da época da minha conversão,
E ele meio sem graça, alguns anos que não nos falávamos, e ele sem graça, aí eu fui conversar com ele e na conversa ele deixou eu entender que eu tinha saído da Maranata. Eu falei, não precisa falar, não, você ouviu de outros, agora a pessoa, não precisa, porque assim, né, não houve nada, falamos isso, que o pastor da igreja, que assumiu a igreja que eu estou agora, ele falou assim, não, você não ouve nada, é igual aqueles macaquinhos, né? Não ouço, não falo, não vejo. Então você tem que ser assim. Então os irmãos da Maranata, eles são dissuadidos dessa maneira. Você não pode ouvir nada, você não pode falar nada, ou seja, você tem que ser um escravo. Quando o Senhor nos libertou, dizendo, ouça tudo. E você, ouvindo tudo, retém o que é bom. Então esse irmão falou assim, você saiu da Maranata? Não, nunca saí. Ao contrário, quando adoeci, que aqueles mais próximos sabem disso, fiquei muito doente, em casa mais de um ano, sem poder praticamente sair de casa, cuidado pela família, minha esposa, eu não recebemos um telefonema, minha esposa não recebeu uma oração, e depois aos poucos nós fomos voltando para a igreja pela saúde. Assim podemos. Nenhum pastor nos procurou. Aí falaram, porque nós ficamos um período sem poder ir. Aí depois falaram assim, você saiu. Não, nunca saí do ministério. Mas pelas minhas colocações, não concordo com o que nunca concordei com o presbitério fala. Tenho dito aqui há mais de 15 anos me posicionando, inicialmente aqui na minha área, depois na região, e claro, uns anos atrás, desde a pandemia, eu me posicionei com os judeus diretamente, depois com o presbitério em si, o corpo do presbitério em si. E então não gostaram disso, começaram a perseguir, porque persegue para você sair. Eu não vou sair, porque não tenho dúvida quem me chamou para a Maranata, não porque ela é boa, mas porque foi ali que Deus me chamou. A Assembleia está tão ruim quanto, e outras tão ruins quanto. A neopentecostalismo, então, é terrível. E a Maranata, ela faz parte disso. Então, não é fácil você servir ao Senhor hoje. Claro que muitas coisas na Maranata são não vamos explanar tudo aqui, são muito difíceis, mas continuo. Porque Deus me chamou para a Maranata, não falou para eu ser na Maranata, me instituiu como pastor na Maranata, pronto. Acabou. Então o irmão falou para mim, você não sair, aí começamos a bater um papo ali, pronto, ficou mais claro para ele. E ali que eu nunca saí da Maranata. Então, voltando aqui ao assunto do pastor, ele entendeu, aceitou a colocação e ele humildemente deixou ali a presidência, deixou o governo da igreja, porque em nosso meio isso não é possível, porque o dono Judeotia persegue a qualquer um que falar mal. E ele postou um vídeo, que eles podem buscar na internet que vão ver, um vídeo muito incisivo de tudo que ele falou, da sua postura com o Bible. Então, por que falamos isso? Porque hoje, dos pastores, eu vi alguns vídeos falando, o pastor caiu, mais um que caiu, mais um que largou, mais um pastor. Irmãos, primeiro precisamos entender o que diz a palavra. A palavra diz que uma pessoa não pode te tirar do ministério. O ministério, uma pessoa ou um grupo. O ministério pertence a Deus. Pertence ao Senhor Jesus, porque é o ministério do Senhor Jesus. A palavra é clara nisso. Claro que não sou nenhum teólogo, não é o objetivo debater com os teólogos ali que colocaram, mas colocaram erradamente naquilo que é do Espírito Santo. O ministério, ele não é uma formação. O ministério é um chamado. Aí pessoas dizem assim, não, que eu agora sou pastor. Claro, a formação, ela é importantíssima. O conhecer, como você vai lidar com o rebanho, como você vai tratar administrativamente a igreja. Você vai falar de psicologia ali, quando você estuda, para você entender o que as pessoas
precisam, necessitam ali. Então, o conhecimento do básico é muito importante. Você se formar como pastor, isso é bom. Boa coisa almeja, vamos ver o texto aqui, você almeja boa coisa, no capítulo 3 aqui desse livro, você vai ver Paulo dizendo para Timóteo, você almeja boa coisa, mas existe uma classificação para ser pastor, precisa dessas condições assim, homem só mulher, temperança, e tantas outras coisas aqui que ele precisa, para ele ser colocado no ministério. Então, primeiro, há um erro ali da colocação, da posição, quando colocam esse homem ali no ministério, porque foi por imposição de mão, ou seja, foi por revelação, Deus revelou que aquele homem seria um ministro de Deus. Essa revelação, ela trouxe uma confirmação do ministério dele quando o presbitério faz a imposição de mãos para ser isso público, para que as pessoas entendam isso, aquele homem agora é chamado por Deus para o ministério. A Bíblia diz, o que não tem sabedoria pede que Deus dá. Ou seja, houve um corpo ali ministerial do presbitério da região e de todas elas que acontece isso, onde chamou-se pastores, sem pastor está em condição ainda. Vamos lá. Um texto que eu gosto muito. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Para você ser um advogado, você vai estudar direito e depois vai fazer a prova da OAB. Ah, mas eu estudei direito, agora sou... Não, você vai fazer a prova da OAB ali, passando, se você está capacitado para agora exercer a advocacia. Ou então, se você for juiz, outras condições para ser juiz, um concurso público, daí passou, agora você vai ficar ali um período de 2 anos, dentro daquelas condições dos concursos públicos. Para ser um médico, a mesma coisa. Você não precisa fazer uma prova para isso, mas você precisa se registrar ali. E qualquer outra profissão de formação. Ou não de formação, mas técnico também, você precisa ter ali o conselho. Mas pastor não. Pastor simplesmente ele é jogado ali. Quando, na verdade, ele deveria ser ensinado. Você, para ser um advogado, você vai, como falei, você vai fazer as provas no curso de formação, e passando no curso de formação, depois ali da OAB. Não, pastor não. Pastor, alguém olha para você, gosta de você, e para te dar um prêmio, ele faz a imposição de mãos, e você ali é pastor. Ou então, agora eu me formei como pastor, sou um teólogo, fiz teologia, e agora eu posso ser pastor. Então, primeiro ponto, ministério é chamado. Ah, mas eu fiz a formação, quero ser pastor, não há problema nenhum. Agora, você precisa entender se você é chamado para o ministério. Eu, por exemplo, não seria nunca um médico, não tenho a menor condição de ser um médico, de fazer uma cirurgia. Eu não tenho condição. Mas as pessoas acham que vão fazer uma faculdade e vão ser bons médicos. Nem todas, as pessoas desistem no meio do caminho. Ou pessoas também acham que vão fazer uma faculdade e agora vão ser pastores. Elas entendem isso. Não, agora eu vou ser pastor, fiz uma faculdade. Não, você ter uma formação, isso te ajuda muito. Para você lidar com o rebanho, lidar com a ovelha, isso é importante. O conhecimento, em Provérbios fala muito do conhecimento, então o conhecimento, ele é importante. Mas para você ser pastor, você precisa ali da aprovação do conselho. Conselho de Deus, dos anjos de Deus. É isso que Deus quer. Ali quando você foi tirar a sua carteirinha ali na eternidade, chegou diante de Deus,
Deus diz assim, te separei, você está aprovado para o ministério. Deus te disse isso? Não, Deus, eu fiz um curso lá, uma teologia, um curso superior, que seja, e eu me preparei muito bem. Mas você foi aprovado por Deus, é o que Deus tem para ti. Toma cuidado de ti mesmo, porque ser pastor, não é fácil. Eu, como administro a igreja e vejo pessoas cantando na igreja, as pessoas agora querem voz, grupos de louvor. A primeira coisa que eu fazia a assumir a igreja, grupo gosta de pregar, o obreiro gosta de pregar, a gente para e ensina. Por quê? Quando você é colocado em evidência, você é visto. Aqueles que cantam, as vozes bonitas, você é visto. Você está preparado para ser visto? O pastor, quando sobe no púlpito, ele é visto. Ali, pessoas boas e o mal também está te vendo. Se você não está preparado internamente para ser escondido por Deus, é necessário que eu não apareça, mas Jesus apareça. Se você não está preparado, não é falar, Deus, nós ouvimos no púlpito assim, que não seja a minha boca a falar, mas seja o Senhor a falar. Não é a boca, porque Deus sonda a alma. Sonda em mim, Davi falava, vê se há em mim alguma coisa. Então agora guia-me pelo caminho eterno. Vê se a minha mente pensa, se há alguma coisa em meu coração, guia. Você não é da boca, mas é da alma que se humilha naquele momento e que fala. Primeiro se humilha diante do Senhor, não é aquela hipocrisia que você falou de púlpito, eu me humilho diante de ti para que o Senhor fale. Não é isso. A alma tem que se humilhar. Por isso as pessoas quando vêm conversar comigo dizem, não, pastor, mas eu estou orando muito. Tá bom, você está orando muito. O que Deus tem falado? Não, pastor, mas eu estou orando muito, eu madrugo, eu jejuo. Tá bom, se você tem orado muito, o que Deus tem falado? Não, mas então, ou você não está ouvindo o que Deus falou, ou Deus não ouve o que você... Então as pessoas tratam fisicamente aquilo que é espiritual. Então a situação é essa. Começaram a dizer, pastor Paulo Júnior caiu. Pastor... Não foi que eu particularmente vi. Ele tinha uma fraqueza. Eu pequei, falei agora do meu pecado. Ele falou do pecado dele. Irmãos, você tem características boas e ruins. Todo ser humano tem isso. E Jesus ainda diz assim, olha, filho, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado no céu. Claro que falamos de pecado. Não estou dizendo que a pessoa fumou, que a pessoa adulterou, que a pessoa bebeu, que se embriagou. O que é um pecado para retirar uma pessoa do ministério? Não falou do pecado dele. Tá bom, porque ele tinha uma fraqueza, que Paulo fala do seu espinho na carne. Ele tinha uma fraqueza, que ele era uma pessoa impulsiva, intransigente às vezes, mas do valor do evangelho que estava em sua alma, e ele acabava sendo impulsivo com as suas colocações, com o que ele falava para a igreja e para a sua família também, que ele dizia, eu era da mesma forma com minha família, agora eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha família. Isso é o suficiente para tirar um homem que Deus colocou no ministério e dizer agora que esse homem pecou a ponto de ele estar fora do ministério. Irmãos, que colocações são essas? Isso não é eterno. Isso não vem de Deus. Então eu entendo que primeiro esse homem, ele não foi provado como Davi foi provado antes de assumir um governo.
Não foi ensinado antes de assumir um governo. Os pastores que impuseram as mãos sobre ele não se preocuparam em ver a sua característica ruim, trataram com ele inicialmente para que essas características... A gente aprende isso em administração. Pontos fracos, ponto forte. Você fortalecer mais ponto forte e você enfraquecer mais o ponto fraco, ou você deixar ele cada vez mais baixo. Então, existem técnicas para isso que não foram usados, não são usados com homens que são chamados por Deus. Ou seja, há um chamado de Deus, houve uma revelação, porque a palavra fala disso, por revelação de Deus, por vontade de Deus, e essas pessoas, esse presbitério que impôs as mãos ali, não se antecipou, porque aquele homem não foi preparado antes para isso, onde ele tinha uma característica. E Deus usa as nossas características, vamos ver características de Moisés, vamos ver características de Jeremias, vamos ver características de Daniel, pessoas diferentes, características diferentes usadas com poder. Então, ou seja, a característica de Saul é uma característica ruim, que tentou tratar com ele e ele foi tirado. A característica de Judas, Deus tentou tratar com ele, e ele foi tirado. A diferença da característica de Pedro, parecida com essa situação, mas Deus conseguiu tratar com ele. Então, o presbitério errou nesse momento, que antes de tratar a característica, você percebe isso antes de chamar um diácono. Você trata com a família dele, você percebe e deve fazer assim, o que não fazem. Chamar um diácono. Trata com a esposa dele em particular, vindo ali, é uma pessoa muito briguenta, é uma pessoa muito acanhada, você vai buscando tratar, ajudá-la para que essa pessoa fique melhor. Os filhos, como que ele trata o filho, você vai ajudá-lo, como que ele trata a igreja, é um homem cheio do Espírito Santo, mas ele às vezes tem característica que ele, como diácono, ele vai ser perseguido porque vai ser colocado em evidência, vai ser visto, ele não sabe se esconder debaixo do poder de Deus, como Paulo fez, se escondia debaixo do poder de Deus, e mesmo assim, como um homem era visto. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso. Esse pastor, hoje, sendo falado que caiu, não é possível isso, se falar dessa maneira. É um pastor onde ele não foi ajudado, em que a sua característica ruim, deixada, preparada ali para que ela fosse não extinta, porque as nossas características não vão ser extintas, mas elas vão ser aperfeiçoadas no que é bom e diminuídas naquilo que é ruim. Ele não foi ajudado com isso, e hoje não é feito isso com pastor e com ninguém, mas deveria ser feito isso. E agora, simplesmente uma igreja diz para ele, você não pode mais exercer o ministério. Uma coisa é governo, irmãos. Isso é governo. Você não pode, porque a igreja, pastor, que o senhor está aqui, ela já está muito triste contigo, então o senhor está afastado do ministério. Não, irmãos, isso não é eterno, isso não é de Deus. Não se pode afastar um pastor que ele não tenha tido um motivo onde que desabone a sua conduta para ser pastor, que desabone perante Deus. Então, você foi afastado do ministério, Primeiro, o pastor, ele não entendeu isso e se sentiu constrangido a deixar o ministério. Isso não se pode fazer. Eu não estou conseguindo exercer o governo, isso é uma coisa. Você não exerce o governo da igreja. Mas pastor, eu digo, eu sou pastor na lua. Se tiver salvação para marciano, eu estou capacitado por Deus para pregar para marciano. Se tiver uma nave que fizer assim, pastor Marcelo, agora há uma orientação de Deus, o senhor vai entrar nessa nave e vai lá pregar para marcianos. Eu sou capacitado por Deus para pregar para marcianos. Não existe uma localidade onde erradamente eu te diz pastor na Maranata. Não, pastor é pastor de Deus. Então esse pastor, Paulo Júnior,
Infelizmente, o homem de Deus, mas entendeu errado o ministério. Governo é uma coisa, eu estou governo numa igreja, não estou governo nessa igreja, mas eu sou pastor aonde que eu for, porque eu fui pastor instituído por Deus. Então, como pastor tem um âmbito, Deus, ele é Deus de Deus, Senhor de senhores, o presidente é presidente do nosso país, o governador no nosso estado, prefeito do nosso município, mas Deus é Deus dos céus da terra, terceiros céus. Então, Deus dos terceiros céus, ele me instituiu como pastor até os terceiros céus. Vou sair da Via Láctea. Pronto, vou pregar em outro lugar, se Deus me levar para lá, porque ele é Deus dos céus. Céus dos céus. Ele que instituiu para isso, para exercer um ministério. Agora, aonde que eu vou estar? O governo local. Não estou mais no governo local. Agora a igreja ali entendeu que a característica do meu ministério não vai ser boa para ela, vai chamar outro pastor e eu vou mas eu quero estar em um momento sabático, onde que eu vou estudar mais, buscar mais, aperfeiçoar o ministério. Isso é uma coisa. Agora dizer assim, larguei o ministério. Não, pastor, você vai ser pastor sempre. Agora, a não ser que você devolva para Deus. Uma pessoa não pode dizer assim, não, olha só, você não é mais advogado. Não pode dizer isso. Não te considero um advogado, não te considero um médico. O problema é na cabeça dela. O conselho de medicina que tem que dizer que aquele homem não é mais médico. A OAB que tem que dizer, você não tem mais autorização para exercer advocacia no nosso país. É a OAB que vai fazer isso. Mas a pessoa, não, você é tão ruim que você não é mais advogado. Não, você é um pastor ruim. Ou vou me aperfeiçoar, mas ministério eu fui chamado. Deus instituiu o ministério. Então agora eu entendo que tenho que aperfeiçoar, tenho que buscar mais, tenho que estudar mais, me aconselhar mais com os ministros de Deus. Entender, estar em alguma igreja ou passar por algumas igrejas para ver o que acontece, isso é uma coisa. Agora, você dizer que aquele homem não é pastor, dizendo o pecado dele porque ele é uma pessoa impulsiva, uma pessoa arrogante, como diz, isso não é motivo para tirar um homem do ministério. E primeiro, quem tira é Deus. Houve, por revelação, a colocação de você ser pastor. Houve agora por revelação que você... Existem motivos aqui na nossa associação aqui, que nós percebemos que você não pode ser mais advogado. Então, existe motivo que você não pode ser mais pastor. Não, porque queremos, nós não gostamos de você e achamos... Não é um achar, porque aquela pessoa vai recorrer às instâncias superiores para isso. Não, mas o local, a OAB local, não quer você como pastor mais, não quer você mais como advogado. Não, vai recorrer. Se você entende que você não cometeu a ponto de perder a autorização para exercer advocacia, você vai recorrer. E ministério é a mesma coisa, irmãos. Deus tem que destituir. Deus fala assim, esse motivo desse homem vai trazer consequências ruins, então eu não quero ele mais no ministério. Então, ok, pastor, olha só, você não é mais pastor. Que Deus, por revelação, o senhor foi instituído ao ministério, por revelação, o senhor é destituído do ministério. Vamos fazer oração, o senhor quer oração? Vamos orar para o Senhor. Agora o Senhor se colocar, se aperfeiçoar e novamente, em outro tempo oportuno, voltar ao ministério por revelação de Deus também. Aí as pessoas olham assim, não, esse homem caiu, ele erradamente, falando de si mesmo, agora vai deixar... Imagine que uma pessoa, eu conto isso para alguns irmãos, uma pessoa muito rica, te deu um relógio de 500 mil reais. Fui lá na Suíça, vi, era sua cara, Marcelo. Vamos falar de mim. Marcelo, esse relógio era sua cara. Ok. Que bom, obrigado, João, pelo presente. Mas, cara, não tem condição de... Não, cara, mas eu comprei, eu vi você, isso aqui. Eu quis.
Para mim isso não é nada, 500 mil isso aí não é nada. Fica. Claro, nós não vamos nos expor. O ministério ele não se expõe sem necessidade. Então não vamos andar pela rua sem necessidade, querer aparecer no grupo louvor, querer subir, pregar sem uma necessidade. Nós estamos em um local apropriado, vamos usar o relógio ali, específico. Com a segurança. Então você tem a segurança dos anjos, do eterno, para você pregar, para você falar, você vai exercer isso. Pronto, acabou a bateria do relógio. Aí você leva numa relojaria, a pessoa olha assim, rapaz, eu não mexo com isso aqui não. Isso é coisa fina. Nem tem bateria para esse relógio aí. Não, autorizado, você vai conseguir. Ah, tem autorizado, entra na internet, você procura ali. Olha, tem... Aí você vai lá na autorizada. Aí vão lá abrir. Ah, não, é só a bateria. Isso aqui é coisa simples. Vamos trocar a bateria pra você. Ah, é só 30 mil reais para trocar essa bateria. Aí eu recebi um relógio de 500 mil. A cada ano e meio, 2 anos, tem que trocar a bateria. 30 mil reais, um exemplo. 30 mil reais. Com uma bateria especial para esse relógio. E só 30 mil. Quem tem um relógio de 500 mil, tranquilamente, a cada 2 anos vai botar uma bateria, 10 mil, 15 mil, 5 mil. Mas eu não vou gastar 5 mil para comprar uma bateria de relógio. O que você faz? Chego lá para o João, obrigado, rapaz, fiquei tão feliz quando você me deu o relógio, rapaz. Que legal você lembrar de mim, mas então estamos aqui, o relógio de volta, tá? Não tem condição, a bateria acabou, estamos aqui, relógio de volta. Não, eu vou dar, eu vou vender. Ó, eu estou vendendo relógio. Vocês querem aqui o relógio aqui, olha, eu tempo, tudinho aqui, eu estou devolvendo. Você é autorizada? Esse relógio aqui, 500 mil, eu te dou 100 mil. 50 mil nele. Aí é lucro para mim. Aí o João chega para mim e diz assim, ô Marcelei, como é que tá o relógio? Ah, João, pô, você me deu um relógio, o cara não tinha condição de ter um relógio daquele, acabou a bateria, fui lá, rapaz, a relojoaria normal, eles nem abre, nem mexe. Aí eu fui no autorizado, o cara me cobrou 5 mil, 10 mil para trocar uma bateria de relógio. Ah, eu peguei e vendi, cara, o cara me deu 70 mil. Poxa, Marcelo, eu te dei com tanto carinho o relógio. Ah, João, obrigado, fiquei feliz de você ter me dado o relógio, mas eu não tinha condição, mas tinha a cada 2 anos. Rapaz, eu te dei e eu vou trocar a bateria todas as vezes que você precisar. Ah, mas agora eu já vendi 70 mil. Mas era tão precioso o que eu fiz por você, pelo amor que eu tenho, a amizade que nós temos desde criança, de pequenininho, te conheço desde o ventre. Te chamei para pastor. Desde o ventre te escolhi profeta. Puxa, eu lembrando esse momento, te dei um relógio. É só você me falar, João, poxa, você sabe onde troca a bateria desse relógio? Cara, fui ver. É isso mesmo, João? Será que lá onde você comprou, quando você voltar, você toda hora está indo lá na Suíça, você não consegue comprar mais barato? Não tem condição não, cara, de ter um relógio que a bateria custa 5 mil, 10 mil, não tem condição não. Você me deu, fiquei feliz, até, mas fui trocar a bateria. Se você tivesse dito isso, eu vou trocar para você. Ministério é isso, irmãos. Nós não temos condição de ser pastores. É impossível ser pastor. Mas quando nós caímos em luta, nós ligamos para Deus, Deus, eu não tenho condição. E Deus vai assim, eu vou te revestir de poder. Senhor, mas eu sou assim. Eu vou te transformar, deixa eu te mudar. Senhor, mas eu tenho essa característica que eu não posso ir, não. Agora você vai andar em lugares melhores. Sabe por quê? Você vai andar comigo. Vai participar de locais melhores, onde você vai poder usar o relógio. Olha, você vai subir no púlpito, o pastor Paulo Júnior, muito convidado para outros locais, para pregar, até no exterior, ia lá aprender, congressos. Agora, eu não tenho condição de ser pastor. Diz para mim, não tem? Eu vou te revestir de poder. O
ministério é dessa forma. Paulo, ele fala do espinho que tinha. Uns acreditam em uma coisa, outros acreditam em outras, teólogos estudam isso, mas havia um espinho na carne, que ele diz isso. Então, irmãos, nós não podemos confundir governo com ministério. E se fala de ministério, o pastor caiu erradamente. Uma coisa é ele abandonar, largar o relógio para lá, vender, porque ele não tem condições. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar com o relógio ali, chegar para o dono que foi daquele relógio, comprou para você, tirou você de um charco de lama e perdição e colocou você em um lugar excelente, falou para Davi. Davi fala assim: Senhor, te agradeço ter falado de mim e da minha família. Lembrou de você e você ali buscar a ele para te ajudar. João, cara, você é meu amigo. O Senhor Jesus fala assim: não vos chamo mais de servo, agora vos chamo de amigo, porque amigo faz conhecer o seu próprio amigo. Não esconde nada. Então você não é amigo de Jesus? Chega, Senhor, eu tenho esse relógio aqui que eu não estou conseguindo exercer o ministério. Não é pecado, não é você dar, não é você vender por uma bagatela, por um dinheiro, por um pedaço de pão. Trocar, como os pastores estão fazendo aí, trocando o governo, trocando o cuidar do rebanho por títulos. Querem estar em igrejas melhores, igrejas piores, estão trocando por isso. Então, não é isso. Não é você falar que o pastor caiu e nem ele entender que ele caiu no seu pecado. Não, é característica, fraqueza dele, é o espinho da carne dele, que ele deveria ser ajudado por outros pastores, que tem seus espinhos na carne também, de outras características, que precisam se ajudar. Eu acreditava que o presbitério fazia isso, quase errei muito com minha família, graças a Deus, percebi a tempo que se eu não cuidasse da minha família, do meu filho, da minha esposa, seria muito difícil. Eu achando que o presbitério faria isso, me ajudaria e ajudaria a minha família. Erradamente não fazem. Então os ministérios não cuidam dos seus pastores. O presbitério não cuida dos seus pastores, nas instituições, seja ela qual for. Aí depois o pastor caiu. Não cuidou. Porque sozinho é difícil. Bom que sejam dois. Porque se um caiu, o outro ajuda a levantar. Cordão de 3 dobras não se rompe. Precisamos ser assim, um corpo. O ministério não é corpo, um querendo aparecer mais do que o outro, ser colocado em evidência. Coloca em evidência, não é lavado no Senhor, no Espírito Santo, ele sendo transformado, sobe no púlpito, prega muito bem, é visto. Um mentiroso, o adversário, um mentiroso, quer dizer isso, você vai editar, não tem coisa. Como é que eu vou andar com um relógio desse, tão caro? Eu vou aqui na esquina, na padaria, eu não vou a lugar famoso, eu não vou a lugar onde de nobreza para poder usar um relógio desse. Vai ficar assim, você não tem condição, você não tem condição. Cara, 70 mil, vai te ajudar muito, troca de carro. É essas coisas. Pastor, ele sendo colocado em evidência, sem condição, sem ser preparado, o pastor precisa ajudá-lo. Outro pastor, seu amigo, você é meu amigo. Jesus diz, você é meu amigo. Então nós precisamos ser amigos um do outro. Não, pastor, eu sou pastor. Não somos nada. Vamos tirar de um charco de lama e perdição e colocá-lo agora em evidência onde não podemos aparecer. Isso é difícil. Você subir num púlpito e não poder aparecer, as pessoas chamarem de pastor, você não poder aparecer, ou seja, você está revestido do poder de Deus, onde aparece o ouro, não o barro, revestido de ouro por dentro e por fora. Não pode aparecer o barro. É difícil. E quando aparece o barro, você tem que voltar para casa, jejuar, madrugar e voltar ao leito do Senhor, e o Senhor me perdoa, o ouro está aqui, olha assim, eu arranquei um pouquinho do ouro aqui para que eu aparecesse. Você tem que estar assim, não foi ensinado ao pastor. E alguns homens, pastores ou não, falando isso do companheiro, que caiu nada. Agora, claro, ele não foi ajudado, não foi ensinado, ele acha que caiu. Não há um pecado para a queda dele nesse nível. E falam dessa forma,
Como os companheiros de igreja, não, meu irmão, você é ministro de Deus. Você vai passar por um período sabático para aperfeiçoar o seu ministério que Deus chamou, porque você entendeu agora que antes você pensava que estava pronto, você percebeu que não está, é uma coisa. Agora você dizer que não é pastor, eu não posso devolver o relógio. Por mais que eu não tenha condição, eu tenho que chegar para o João, não, eu vou trocar. Deixa que eu tenho um amigo que troca as baterias do meu relógio todo, eu tenho um montão desse aí. Tem pastores no mundo todo, e eu estou fortalecendo a todos eles. Eu tenho em tudo quanto é lugar. Então eu troco de um, troco de outro. Rapaz, eu tenho muito amigo. Eu não tenho condições, mas eles guardam com zelo o meu presente. E eu tenho trocado, e não vai ser diferente contigo, Marcelo. Eu vou trocar. Você não tem condição, mas eu troco. Eu vou te quebrar todo, te fazer de novo. Não vaza. E sabe o que eu vou fazer? Depois de quebrar todo, eu tenho tanto ouro que eu vou revestir você de novo de ouro. No tempo de Salomão, o ouro, a prata era estimada por nada. As pessoas estão pensando em salvação. Irmãos, quando você tem prata, nem sempre você pode ter ouro. Mas se você tiver ouro, a prata é por nada. Ou seja, a salvação ela está entranhada no ministério. Ela tem que estar entranhada no ministério para conhecer o rebanho, trabalhar por essa tão grande salvação. Como escaparemos nós se nós atentarmos para uma tão grande salvação? O ministério ele está entranhado dessa salvação. A ovelha vem dizer para mim, pastor, meu marido é difícil, não sei o que, o senhor não sabe, são 20 anos orando por ele. Eu digo, difícil nada, irmã, difícil era eu quando Deus me chamou. Eu que era um homem terrível. E Deus tem me transformado, que o seu marido é fácil. Então, nós precisamos entranhar em nós essa tão grande salvação para falarmos de poder. Deus tem poder para mudar o seu marido, sim, tem poder para libertar o seu filho, sim. Seja conforme a vossa fé, o seu poder que está em você, o que você crê de Deus. Deus é maravilhoso, sim, mas o que você crê dele, você fala ou você vive, isso é ministério. Ensina a ovelha a se encher de poder para que ela não precise de você. Isso é ministério. A ovelha não pode precisar do pastor, ela precisa ser ensinada. Mas o pastor não é ensinado, ele acha, não estou pronto para o ministério. Então, se você não estava pronto, você não poderia ter chamado. Quem te chamou não te preparou primeiro. Mas era de Deus, mas o tempo não era, tinha que ser preparado primeiro para exercer bem o ministério. Então, meus irmãos, se preocupe com isso. E você que diz que, irmãos, pastor, ministério não é um título. Ministério não é você fazer uma faculdade. Uma faculdade é ser capacitado para o ministério. Você fazer uma faculdade de direito é você ser capacitado para um dia exercer advocacia. Para um dia ser juiz. Mas se você vai por uma linha, você tem que ser capacitado para o juiz. Se você vai ser advogado, você tem que fazer a prova da OAB. Então você, não, eu fiz ali uma faculdade de teologia, entendo muito, ok, você foi capacitado para isso. Agora, e o chamado? Não, agora eu vou ser pastor. Sente chamado? Então diz, Senhor, o Senhor não me chamou ainda, eu almejo. Boa coisa você almeja. Não vai ser fácil, você já entendeu que você vai ficar em evidência, você precisa se esconder no meu Espírito Santo. Você percebeu isso? Irmãos, o vídeo foi longo. Tantas outras coisas que precisa falar que as pessoas não sabem o que é ministério. Confundem ministério com governo. Ministério é chamado de Deus por revelação e imposição de mãos que ninguém pode tirar, a não ser por revelação também. O governo não. Pastor, você não tem essa característica, não. A igreja agora precisa. Ok, obrigado, vou orar ao Senhor, o Senhor vai me levar para outro lugar. Tem pessoas que vão ser pastores de índios, só ele lá e a família às vezes. Lá para a África também. Tribos. Sudão. É assim. É característica sua para isso? Não. Eu vou ser pastor nos Estados Unidos, uma igreja de 2.000 pessoas, ok. Ótimo isso, mas é o chamado que Deus fez para você.
Isso é um chamado. E você não pode confundir isso. E você que está sendo chamado para pastor, não ensina errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não podemos dizer que o nosso irmão caiu, não caiu. Ele entendeu errado. Vai usar um período sabático agora para reaprender. Mas entendeu errado, quem estava ao lado dele não ensinou. Na verdade, quem está ao lado dele precisa ser ensinado também. É triste. A base, né? Como eu tinha um amigo que dizia assim, minha irmã, ela passa com base. Ela fez a primeira série, muitos anos atrás, ela fez a primeira série e repetia, fez a segunda, repetia, fez a terceira, repetia, passava com base. Então, irmãos, precisamos ter base. Como é que você quer fazer uma faculdade se seu intermediário ali vai encontrar dificuldade? Então, nós precisamos ensinar os pastores na base, antes de ser pastores, e depois, sim, exerce o ministério, e você vai ver, um médico toda hora está indo a congresso aqui, congresso ali, especialidade nisso, especialidade naquilo, eu sou especialista, é um congresso para aperfeiçoar. O ministério não, vai com um congresso para, entendeu? Quem fala não sabe nem o que está falando. E pessoas ainda replicam isso na internet, dizendo, o pastor caiu, o pastor pecou, falou do seu pecado. Irmãos, é o espinho na carne, é pecado, todos nós pecamos. Filho, não pequeis. Agora você tem um advogado no céu se você pecar. Ireis, mas não pequeis. Mas que pecado é esse? A ponto de destruir, como falamos no ministério? Não fala disso. Não fala com o companheiro que tanto lutou, nesse momento precisava ser ajudado pela igreja, que ele tanto chorou aos pés do Senhor para isso, e ela não o ajudou. E os ministérios à sua volta precisam ajudá-lo. Irmão, você é pastor. Você não tem o governo. Você deixou o governo ali um pouquinho. Ok. Mas olha só, larguei o ministério. Não, irmão, não largou. Nós não devolvemos o relógio de ouro para Deus. Eu não tenho condição aqui, por causa da minha fraqueza, eu não tenho dinheiro para trocar a bateria. Estamos aqui, não podemos fazer isso, devolver para Deus o que Deus nos deu. Olha que falta de educação. Olha como você está sendo mal educado. E ensina isso. Irmão, eu prefiro não fazer do que fazer mal feito para Deus. Não, você tem que fazer bem feito, porque Deus vai te capacitar para fazer bem feito. Senhor, estou fazendo mal feito, tira o barro, ou seja, quebra, faz de novo e bota poder em volta para eu fazer bem feito. É dessa forma. Não devolvemos para Deus o que Deus nos deu. Te foi dado por Deus, confirmado com a imposição de mão do presbitério. O presbitério precisa reaprender, é diferente. Mas Deus te deu, acabou, é seu. Agora, eu não estou exercendo bem, vai aos pés do Senhor. João, olha só, eu não tenho bateria mais. Ih, João, eu estou meio sem graça falar contigo de novo. Cara, já é a terceira vez. Traz aqui, Marcelo, vou trocar sua bateria de novo. Vai aos pés do Senhor, ora, jejua, madruga, diz ao Senhor, não tenho condição nenhuma de ser pastor, o Senhor que me chamou para isso. Isso é ministério. Não confunda com o governo. Ministério. Irmãos, não falem bobagem na internet, por favor. Você ensina a ovelha a replicar aquilo que você fala. Pecado, a ponte, outra não estão falando isso, um adultério, outras coisas assim. Agora, porque a pessoa tem um espinho na carne, a pessoa tem uma fraqueza. Não, ele falou tão bem, sabe? Não fale isso, irmão. Agora você pastor, agora eu estou pastor. Irmão, nós te amamos. As suas colocações são ótimas. Sabe, aprendemos muito com os vídeos de uns outros companheiros. Mas quando nós somos formadores de opinião, nós não podemos ensinar errado. Não podemos ensinar errado. Abrir a internet. O meu canal tem 600, 700 pessoas aqui. Um canal de 2.000, 5.000, 200.000 inscritos. Olha o que você fala. Ensina errado. O ministro de Deus tem que lutar para não ensinar errado. E se ensinar errado, de corrigir.
Não falei isso ontem, olha, não é dessa forma. Perante Deus, irmãos, um ministério, você não pode devolver. Esconder atrás da bagagem, não quero mais. Você não quer, não pode fazer isso. Não tem condição, não tem saber, pede que Deus dá. O juiz ali, Nico, não temia Deus nem a homem nenhum, mas insistentemente julga minha causa. Deus vai julgar sua causa, irmão, vai dizer para você, olha, meu, se humilha que eu vou te ensinar nisso. E o aperfeiçoamento do ministério. Você vai ser aperfeiçoado, o corpo vai ser aperfeiçoado. Irmãos, como gostaríamos de ficar falando, mas o vídeo hoje já se estendeu em muito. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.